Vamos falar com Deus agora. Senhor Deus grande e poderoso, muito obrigado, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia, o primeiro da semana em que nós estamos aqui. Como é bom poder dizer que nós começamos a semana, iniciamos, meu Deus, mais esse período de tempo, esse ciclo na Tua casa, na Tua presença, fazendo aquilo que o Senhor aprova, dando ao Senhor condições do Senhor operar, do Senhor abençoar, do Senhor manifestar o Teu poder em nós, do Senhor falar conosco e por causa da Tua voz, por meio da Tua voz, nós termos norte, nós termos direção, nós termos a condição, meu Deus, que precisamos. E eu vejo quanto o Senhor tem feito isso com cada um de nós. Quantas vezes nós temos quisto, desejado coisas, e o Senhor tem nos dito, meu Deus, claramente não. E tem nos dado, tem feito por nós, e tem operado o que nós precisamos. O que de fato nós precisamos. Não o que queremos, porque por mais que já tivemos experiências, e quantas vezes as tivemos, de desejarmos algo, de termos algo, de conquistarmos algo, e aquilo ter sido para nossa própria destruição. Ainda assim, às vezes nos falta a memória, nos falta, meu Deus, a conclusão desses ensinamentos, porque ainda desejamos coisas que nós não devemos, não precisamos, que não é para nós. Mas o Senhor, justamente, de forma precisa até, nos diz não. E faz e nos dá aquilo que nós realmente precisamos. Aquilo que realmente vai vir para agregar, para acrescentar, para fazer em nós e por nós o que o Teu propósito determina. E eu peço, meu Deus, que o Senhor nos ensine a cada dia a não viver por vontades, desejos, sentimentos, nem por pensamentos que nós carregamos desde sempre, mas a vivermos segundo a Tua vontade. Como o Senhor disse para o Teu servo, que depois foi chamado de amigo Abraão: ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Senhor, nós te pedimos, nos ensina, que o Senhor fale conosco, que o Senhor faça chegar até nós a Tua palavra, e ela que expressa a Tua vontade, para que a cada dia andemos e vivamos segundo a Tua vontade, e que dentro dela, meu Deus, sejamos íntegros, que diminua nós, que cresça o Senhor em nós. Eu oro e peço que o Senhor esteja aqui nesse culto, nos conduzindo, nos dirigindo, nos orientando e nos abençoando. Responda a orações, atenda o nosso clamor, mas trabalha também. Adverte, exorta, corrige, sacode, Senhor. Aqueles que estão cochilando, dormindo espiritualmente, que sejam sacudidos pelo Senhor, para que se atentem à Tua voz, à Tua palavra, e que assim, meu Deus, façam a Tua vontade, que vivam segundo a Tua palavra. Eu peço a Tua unção sobre esse templo, eu peço, meu Deus, a Tua unção sobre a minha vida e a vida de cada pessoa que faz parte desse culto. Aqueles que estão aqui, aqueles que aparecem, aqueles que estão, meu Deus, na retaguarda, seja na nossa produção, seja aqueles que estão intercedendo agora por esse culto, aqueles que estão de casa porque não podem estar aqui, que onde chegar a Tua palavra, meu Deus, que chegue poder, unção, que chegue, meu Pai, propósito, e que chegue a bênção do Senhor. Eu entrego esse culto nas Tuas mãos e eu peço que aqui não seja eu, aliás, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor tome conta, que o Senhor tome posse, que o Senhor nos conduza e que o Senhor nos abençoe grandemente. Eu creio no Teu poder, eu creio, meu Deus, na Tua palavra e oro para que ela seja revelada,
para que não seja mais conhecimento sendo acumulado, mas que seja a Tua palavra sendo revelada para cada um de nós, a começar por mim, que preciso da Tua palavra, preciso do Teu Espírito, da revelação do Senhor, porque eu, por mim, meu Deus, eu não tenho capacidade de estar aqui, eu não sou digno de estar aqui, mas pela Tua misericórdia, o Senhor, meu Pai, chamou a mim, a cada um que está aqui hoje, para que nós estivéssemos aqui, pregando, ouvindo, falando, vivendo, vivenciando, tomando posse e recebendo o que o Senhor tem de melhor para nós, a Tua palavra. Nos conduza e nos abençoa, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Estão ligadas às suas vitórias? Está vendo? Você sempre diga, eu sempre posso fazer melhor. Diga, eu faço. Amém. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2021. As bênçãos descansam, repousam sobre a minha cabeça. Amém? Pode sentar, por gentileza. A cruz é a visão. Eu quero ler algumas passagens que a gente leu essa semana aqui, mais especificamente na quarta, e que vale a pena já indicar para você, que você volte a assistir o culto de quarta, que foi o começo dessa mensagem, começo dessa direção de Deus para nós, né? E eu às vezes a gente não entende algumas coisas, né? Rapidamente Deus já vem e, opa, vou te mostrar por quê. Quem talvez esteve no culto de quarta e ouve o culto de hoje, pode pensar assim, mas até parece o mesmo. Até parece a mesma reunião, o mesmo culto, a mesma palavra. Aí quem esteve no culto de quarta de hoje vai pensar, é o mesmo, entendeu? E por quê? Porque às vezes as pessoas, tem uma expressão que a bispa usa muito, que a gente precisa entender que entendeu, é ver que viu, é perceber que compreendeu. Então, por exemplo, uma das coisas que eu vi, que algumas pessoas não pegaram, né, dessa palavra, da cruz, se falou muito de a marca da cruz, né, a imagem da cruz, mas principalmente se tem falado do propósito de uma vida com Deus. E o propósito, o caminho é a cruz. Então, por exemplo, eu estou vendo pessoas que nessa expressão de a marca da cruz, sabe? Você tem que entrar com a cruz no seu carro, você tem que, se um lugar não cabe a cruz, naquele lugar, naquele local, naquele ambiente, então não cabe você. Se um trabalho não cabe a cruz, então não pode, não é para você, você não deve nem entrar. Ainda tem gente que não entendeu. E por que eu falo isso? Estou dizendo isso? Porque eu estou vendo gente colocar a cruz em, né, como é que é o nome disso aqui mesmo? A corrente, tem a corrente, depois tem o pingente, no pingente, no brinco, na pulseira, na capa, né, no papel de parede do celular, né? Tem gente que correu, comprou adesivo da cruz, colocou no carro, na casa, está entendendo? E é exatamente isso que foi dito, que não é o propósito. Não estou dizendo que você não possa, não deva, não. Mas a cruz,
Deixa eu ver se eu tenho a cruz. Hoje eu não tenho nenhuma cruz aqui comigo. Geralmente está na camiseta do uniforme, né? Na manga. Mas não é essa cruz que a gente deve ter. Não é essa cruz que a gente deve obter. Eu vou colocar a cruz lá agora, lá na minha empresa, eu vou colocar uma cruz lá, eu vou desenhar, vou mandar pintar, ou então eu vou pintar naquela parede da minha sala principal, vou comprar um quadro da cruz. Não é essa. A cruz para nós tem que ser uma decisão diária. A cruz para nós tem que ser o caminho, o estilo de vida que nós não podemos mais fugir dele. E é o estilo de vida que naturalmente nós fugimos. Ou seja, se você não fizer nada, se você não fizer nenhum esforço, se você não se concentrar na palavra, se você não pagar um preço de oração, se não for uma pessoa resiliente, uma pessoa persistente, baseado na palavra, na mensagem de Deus, você não vai pegar a sua cruz. Você vai desviar da cruz. Você vai fugir da cruz. Você vai tomar outras opções no lugar da cruz. E é isso, esse tipo de decisão, quando nós fugimos da cruz da nossa vida, que nos torna em crentes, em cristãos, em evangélicos, ou o nome que você preferir, é isso que nos torna fracos. E aí nós temos apenas o estereótipo. Nós temos apenas a perfumaria do Evangelho, mas não temos o conteúdo, não temos o essencial. É igual você comprar um carro super esportivo. Uma pessoa não compra um carro super esportivo por conta do airbag. É ou não é verdade? Você não compra um carro super esportivo por causa da roda dele. Você não compra um carro super esportivo por causa da cor dele. Não, a cor dele costuma ser chamativa porque ele é um carro para chamar atenção. Mas um carro super esportivo as pessoas compram pela potência dele, pelo motor dele, pelo conjunto que ele tem de desenvolver velocidade, de potência, enfim. Você não vai ver uma pessoa comprando um carro daquele só por conta do painel. Só que tem gente que se passa na vida por um super esportivo. Mas apenas a cor, a roda e nuances do painel é o que há na pessoa, o motor não. Está entendendo? Não adianta eu colocar ali a carcaça de uma Ferrari, por exemplo, num carro 1.0. A decepção vai ser maior ainda. Concorda? Quando você vai lá e vê toda aquela imagem, você imagina o principal, vai andar muito. E é o que a gente tem visto nos cristãos dos dias de hoje. Pessoas que se autodenominam cristãs, servas de Deus, crentes no Senhor, mas que são pessoas mais egoístas do que nunca, pessoas que são ególatras, né? Que não é, o ídolo dela não está fora, o ídolo dela é ela própria. Egoístas, pessoas que não têm dado a Deus o lugar que é dele, que é o primeiro, não é o lugar que sobra, não é o tempo que sobra, não é a energia da minha vida que sobra, não é o dinheiro que sobra, não é nada que sobra. Deus tem que estar, Deus vem e deve ser
colocado por mim, na minha vida, em primeiro lugar. Tanto que a gente vê que o que a gente coloca no lugar de Deus, quem tira da nossa vida não é o diabo, é Deus mesmo. Você está entendendo? O que você coloca no lugar de Deus, e isso nós vemos acontecer direto na igreja. A bispa ainda falava, tem gente que quando vem naquela ânsia, eu quero casar, e busca, eu quero um marido, eu quero uma esposa, estou há tanto tempo, estou há tantos anos buscando no encontro. Basta encontrar a pessoa, aquele comprometimento que tinha com Deus desaparece. Até a pessoa desaparece. A pessoa que o sonha ter o filho, vai lá ter um filho, vem o filho, a pessoa tira de Deus. A pessoa que quer um negócio, é um emprego, busca o emprego, ou busca sair de ser um empregado para se tornar o empresário, quando conquista a empresa, realiza o sonho profissional, aquilo toma o lugar de Deus. E aí eu poderia dizer da casa dos sonhos, do apartamento dos sonhos, da formação. Quantas pessoas que chegaram não tinham dinheiro nem para pegar o ônibus, conseguiram cursar a faculdade que desejavam, que sonharam, fizeram, se formaram, entraram na área, e aí agora não precisa mais de Deus. Isso é egoísta. É uma atitude egoísta. E é uma atitude de quem não serve a Deus. Quando nós vamos aqui para Mateus 26, 39, está escrito assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E retirou-se outra vez para orar. No 42 aqui já. E retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E no 44, então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Gente, eu falei isso aqui essa semana inteira. A única vez que você vai ver Jesus seguidamente orando 3 vezes pela mesma coisa é agora. E ele estava se referindo à cruz, a ir à cruz, a passar por aquilo. E no caso dele, não era tudo, mas principalmente o momento que ele teria de ausência da presença do Pai, o qual ele nunca havia se afastado. Aqui em Lucas 22, 44, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Esse aqui foi Jesus. E aqui a gente está falando do momento da cruz. Vamos colocar da seguinte maneira: foi fácil para Jesus? Foi ou não foi? Não. Não foi fácil. Diga, não foi fácil. Não foi mesmo, tá? Talvez você pensava, não, para Jesus não foi fácil. Não foi difícil num nível normal, foi o maior desafio da vida dele. O último. A cruz para Jesus, que foi a cruz literal, que foi ser pendurado, pregado na cruz, e até ali o caminho
do espancamento, da vergonha, né, de ter sido ali cuspido, maltratado, xingado, amaldiçoado. Tanto que uma das expressões, né, e ele levou sobre si todas as nossas dores e as maldições. Porque imagina uma pessoa indo para a cruz, a maioria que não sabia o que era, é igual a gente vê chegando um camburão com alguém machucado lá no fundo e uma multidão correndo atrás revoltada. Você vai pensar, o sujeito que está ali é bom. O sujeito que está ali é inocente, tadinho dele, é assim que você vai pensar? Se alguém pensar assim, eu já sei onde trabalha, tá? É no DH lá, né? No inglês, no right room lá, né? Ai, tadinho, ai, que excesso. Não, imagina então, esse seria o nosso tempo. Jesus, alguém que foi andando naquele caminho, carregando a cruz, já torturado, sangrando, machucado, e as pessoas lançando ali maldições, verbalmente, né, sem contar fisicamente o que faziam com ele. Até a cruz ele passou por tudo isso. Então é claro que não é algo que alguém queira viver. Não é algo que alguém queira passar. Não é algo que alguém queira enfrentar. E aí começa você a entender essa mensagem. Porque às vezes também você fala, minha cruz, minha cruz, minha cruz, minha cruz, minha cruz. Você sabe qual que é a tua cruz já? Porque cruz mesmo a gente não tem. Nenhum de nós vai para a cruz, como Jesus foi. Você não vai aí fazer esse caminho que eu estou dizendo e ser pendurado numa cruz e ficar ali até morrer. Mas qual é a cruz que você tem que enfrentar? Quer dizer, qual é o sacrifício que você tem que fazer? Qual é o preço que você tem que pagar? Mas que de repente está aí, eu não sei, isso não é agradável, não é bem isso que eu estou querendo. Lembre-se, a gente não quer a cruz. Jesus não quis a cruz. Às vezes a gente ouve algumas canções, algumas músicas, e a gente às vezes pula partes dela, né? Jesus não amou a cruz. A música, talvez, que eu vi gente já falando, porque Jesus amou a cruz. Não, a música canta, sim, eu amo a mensagem da cruz, mas Jesus não amou a cruz, não gostou da cruz, não foi para ele agradável a cruz, não foi. Mas ele, ainda que orou, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, no entanto que seja feita a tua, contudo, não seja como eu quero, diga, não seja como eu quero, mas sim, como tu queres. Isso é cruz. É isso que a Bíblia está dizendo de cruz. A minha cruz. A sua cruz. Tem coisas que eu quero, mas a palavra vem e diz, não é para você. Ou pelo menos, não é agora. Não é nisso que eu vou me manifestar. Não é dessa forma que eu vou me revelar para você, não. E aí a gente olha para outra opção e vê que ela é dura, que ela é difícil, que ela expõe partes nossas, que em nada é agradável, que não nos traz recompensa imediata, não traz. Então, o quanto nós podemos, nós evitamos a cruz. Lucas 9, 23. Disse ele à multidão, se alguém quer ser meu seguidor,
Diga, negue-se a si mesmo. Tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Se alguém quer ser meu seguidor, quer dizer, você quer seguir, vir em qual direção, gente? Quem segue vai em qual direção da pessoa? Atrás. Está difícil assim, gente, ou não? Seguir aí atrás, né? O pessoal às vezes fala que eu faço pergunta difícil. Deixa eu te falar uma coisa. Eu só faço perguntas óbvias. Algo desse tipo. Quem segue vai aonde? Atrás de alguém, não é isso? Não é óbvio isso ou não? Quem segue não vai na frente. E aqui está uma maneira de você entender o que é a cruz. Às vezes eu falo que eu estou seguindo Jesus, mas eu sempre me vejo passando na frente dele. E o que significa passar na frente dele? Passar à frente da palavra. Eu tenho uma palavra, Deus fala comigo algo, eu vou orar a Deus, Senhor, me mostra, me dá direção, me revela o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer de mim. Meu Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Aí Deus vem, fala comigo na Bíblia, Deus fala comigo no culto, eu vou lá, assisto o programa, Deus fala comigo. O que eu faço? Faço do meu jeito. Eu estou seguindo Jesus? Não estou. Aí a pessoa tem uma vida que ela não quer, e aquela que ela também não tem. Por quê? Porque ela não segue Jesus, ela passa na frente. O único que nós não podemos ter essa pressa, essa precipitação e passar na frente é de Jesus. Não é por acaso que ele diz, quem quiser ser meu seguidor, quer dizer, vem atrás de mim. Como é que você vai conseguir isso? Anulando. Anulando quem, gente? Quem que você tem que anular para conseguir seguir Jesus? Tem gente que já falou assim, se eu anular minha esposa, eu vou conseguir seguir Jesus. Se eu anular meu marido, eu vou conseguir seguir Jesus. Ontem alguém me disse isso. Não, está errado essa palavra. Se eu anular o meu marido, eu sigo Jesus. Eu disse, você já está anulando. Comece a anular, a negar a si mesmo. É disso que a gente precisa. Eu sempre explico o que significa isso. Você não é alguém formado por Deus. Você tem muito de alguém. Muito do teu pai, da tua mãe, muito da sociedade. Dependendo dos lugares, redutos, carteiras onde você já sentou, por onde você já passou, trabalhou, você tem do teu patrão, você tem do teu professor de universidade, você tem dos teus professores da escola, você tem dos teus pais, você tem dos teus irmãos, você tem de um grupo de amigos. Você quer ver um casamento? Vou dar uma dica aqui agora fora do culto, isso aqui é extra, fora, totalmente fora da palavra. Como que muda muito casamento? Às vezes um conselho que eu já dei para algumas pessoas mudou a vida delas, o casamento delas, e fez elas saírem da desgraça para a felicidade. E não é um conselho bíblico, é um conselho lógico. Você quer uma coisa que destrói um casamento? É um dos dois, qualquer um deles. Parece até que geralmente mais é o homem isso, mas não é, qualquer um deles.
Você quer ver um casamento desequilibrado, um casamento que está sendo moído cada dia, não é moído pela palavra, para que eles se quebrantem, que fiquem flexíveis e bons, mas eles estão se moendo um ao outro. É o casamento que um dos dois, ou os dois ainda, tem comportamento, já casado, de solteiro. E uma pessoa, um homem que tem um comportamento de solteiro, uma coisa que vai ser visível, palpável e vai ser fácil de perceber que ele ainda anda nesse tipo de reduto. Não funciona isso, sabe? O homem casou. A companhia, quando ele não está vendendo o tempo dele, quem sabe o que é vender o tempo, gente? O que é vender o tempo? Traduz numa palavra. Trabalhar e vender o tempo, é ou não é? Nada mais é quando você trabalha do que você vender o seu tempo para alguém. Nós somos cristãos e nós respeitamos os acordos e os contratos que nós fazemos, é ou não é verdade? O que significa? Se eu estou trabalhando, eu vendi aquele tempo para alguém, então eu vou entregar um bom produto. É assim ou não é? Porque senão eu estou lesando alguém. Então, tirando o tempo que eu vendi para alguém, a maior companhia do casado tem que ser quem? Maior parte de tempo que o tempo não está vendido, tem que ser com quem? Alguém falou com a mãe aí? Se falou, está solteiro ainda. Não é solteiro, quem respondeu está solteiro agora, não vale. A maior parte que um casado passa acompanhado tem que ser com seu cônjuge. Aí uma vez eu falei isso para uma pessoa, eu falei assim, não, a maior parte que você tem que ficar acompanhado tem que ser com o seu cônjuge. O rapaz falou assim, mas é. Eu falei, então que bom. Ele falou assim, eu durmo com a minha esposa toda noite, fico 8 horas com ela. Não, mas aí eu estou falando do tempo que você passa consciente. Está entendendo? Dormir não conta. Dormir não é a companhia. Ali é uma escolha de vida. Eu estou falando acordado. Então, que tipo de casamento que não funciona? Quando o homem casado só anda com homem solteiro. Quando a mulher casada só anda com mulher solteira. Ainda que sejam as irmãs. Ainda que sejam os irmãos de um ou de outro. Você está entendendo? Porque não entra mais aquela cabeça. Ela agora precisa de uma nova formação. A gente precisa modelar a nossa vida àquele novo estilo, aquela nova conduta de vida. Então, como que eu vou modelar? Eu vou me modelar, que ninguém case e está pronto para o casamento. É uma fábula você casar e pensar, eu estou pronto para casar. Como se diz, né? Agora você está começando uma grande aventura, né? Tipo montanha-russa, que sobe, dá arrepio, né? Às vezes até dá ânsia e assim vai. Dá umas sensações boas também. É gostoso, mas tem muita coisa que você vai descobrir só no percurso, só durante aquela vivência. Ninguém está pronto. Mas uma maneira consciente, uma maneira sábia de enfrentar isso, é já vivendo para isso. E não fugindo disso. Porque uma pessoa que casa e continua em redutos, ambientes, só de solteiro, é o casado que está fugindo todo dia do casamento. É aquele que ainda tem espírito de criança, ele não quer largar a mãe. Sabe a criança quando vai o primeiro dia na escola? Que a mãe vai lá e fica ali, o menino, a menina segurando, né, a saia da mãe, aquela coisa, chora, faz birra, né, tosse, vomita. Por quê? Não quer soltar da mãe. Tem gente que está fazendo isso no casamento. A pessoa casou, mas está ali ainda. Não, eu não quero abrir mão, eu não quero perder meus amigos de solteiro, eu não quero perder agora essa convivência, eu não quero deixar de ir naquele lugar, de ir naquele outro lugar. Não funciona. Isso não vai dar certo. Seja para o homem, seja para a mulher.
Você que está aqui ouvindo isso, onde tiver, não, mas meus amigos são meus amigos. Quem casa coloca alguém na vida acima de tudo isso. Acima de mãe, acima de pai, acima de irmão, acima de amigo. Se não é para ser assim, não case. Quem entendeu essa palavra aqui? Se não for para pensar e agir desse jeito, não casa. Tanto que quando os casais de noivos vêm falar comigo e eu percebo que um dos dois ainda tem esse comportamento, eu falo, vamos combinar aqui, isso aqui vai mudar quando? Eu não estou vendo aí já um ensaio para deixar essa vida. Eu não estou vendo já um preparo para deixar essa vida, e se não deixa, não funciona. Porque aquele que está sendo trocado pelos solteiros, pelos amigos, pelos redutos, nunca fica bem. Aí aquela pessoa, quando chega, ela não vai ser uma boa companhia. Até porque, pensa bem, essa pessoa está ficando com o resto. É ou não é verdade? Minha mãe é mais importante, meus amigos são mais importantes, meus primos são mais importantes, no caso do homem, né, meu futebol é mais importante. Não quero gerar briga não, tá, gente? Sem briga depois. Minhas amigas são mais importantes. Não pode. Casou, mentalidade de casado. E mentalidade de casado, atitude de casado. Comportamento de casado. Aí vai funcionar. E ainda assim vai ter os seus ajustes, apertos, situações necessárias. Você entendido isso, você entende que quer negar a si mesmo. Só que aí não é por uma pessoa. Lembra que eu falei que você foi formado por pessoas? Teus pais, professores, pessoas com quem você trabalhou, amigos. Negar a si mesmo é negar esse jeito seu de ser. Negar essa forma de viver, de conduzir a vida, de pensar, de agir e de reagir. Foi o que Jesus falou, não eu. Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. E aí? Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então aqui talvez, eu creio, que é a expressão que mais fala de forma clara da nossa cruz. De qual é a minha cruz, de qual é a tua cruz. É se deparar com aqueles hábitos, comportamentos, expressões. E aí eu poderia dizer companhias, locais, lugares, que é você mesmo. Mas o você mesmo se tornou você mesmo porque você viu muito isso, fez muito isso, ouviu muito isso, conviveu muito com alguém que te formou desse jeito, que fez você ficar assim. E agora o que Jesus está dizendo, você quer me seguir? Nega isso que você é. Nega essa pessoa que você é. Tome a sua cruz, quer dizer, aquilo que você não quer, porque você não aprendeu a gostar ao longo de uma vida. Aquilo que você evitou, porque até então você pensava que isso é desagradável, não é bom, não traz fama, não traz glória, as recompensas não são imediatas. Agora você vai negar isso, quer dizer, você vai negar a você, a si mesmo, você vai negar vontades, você vai negar personalidade, essa eu quero que você repita, diga negar personalidade. É igual a pessoa que, às vezes ela está cometendo um erro,
tem uma personalidade e tudo que ela faz de errado, ela fala, não, mas essa é a minha personalidade. Esses dias ainda peguei alguém que tudo que a pessoa falava que estava errado, mas essa é a minha personalidade. Mas essa é a minha personalidade. Eu falei assim, então muda a sua personalidade. Quem aqui de verdade acredita que a personalidade muda? Levanta a mão, por favor. Só levanta a mão se você acredita. Se você não acredita, não levanta a mão. Por favor, não levanta a mão para eu ver, mas os demais não acreditam. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus não muda a sua personalidade. Deus não muda a sua personalidade. Você é que muda. Quem não acredita na mudança da personalidade é porque vive com alguém muito difícil. Alguém que em alguns pontos a pessoa acredita, eu já fiz de tudo, inclusive já orei, e não mudou. Então eu vou te economizar tempo, vida, até oração eu vou te economizar. Aí você canaliza para outra coisa. Você não muda pessoas. Quem entendeu essa parte aqui? Quem entendeu de verdade? Ganhou. Já ganhou tempo, ganhou vida, ganhou um monte de coisa agora aí, ó. Entendeu? E nem estava prometido nada. Você não muda pessoas. Não, mas se eu orar, Deus não vai. Deus vai trabalhar. Deus vai trabalhar. Agora, mediante o trabalhar de Deus, quando Deus trabalha na minha vida, Ele pode torcer minha orelha, Ele pode apertar o meu calo, Ele pode puxar o meu cabelo. No meu caso não vai ser o que Ele vai fazer, né? Vai usar outros meios, vai ser no calo mais mesmo, vai ser ali na orelha. Ele pode torcer o meu braço. Isso é maneira de mostrar que Deus pode me pressionar com situações desagradáveis, situações doloridas, inclusive fisicamente, situações sensíveis, para que eu tome decisões de mudança. Então, existe mudança de personalidade. Mas por experiência, eu vou dizer para você, são raros os casos. São raríssimos os casos. Mas tem gente que percebe, Deus está trabalhando para salvar minha alma. Deus está abrindo portas na minha vida que eu pensei que nunca mais seriam abertas. Deus está tratando em mim uma área que todo mundo que cruzou o meu caminho tentou tratar e eu ignorei, passei por cima, não valorizei, desprezei. E eu quero mudar. Eu quero ajuda. Eu quero ser uma pessoa que me parece com Deus. E aí a pessoa vai pegando diariamente a cruz dela. Isso aqui eu não gosto, mas eu vou fazer. Não, aquilo ali eu não quero, mas é bom para Deus? Não, não é bom para Deus, é bom para mim. É bom para aquilo que eu quero ter com Deus, comunhão, intimidade. Eu quero ouvir Deus diretamente. Então eu vou fazer. É bom para minha família? É, mas eu não gosto. Mas vai construir a minha família, não implodir a minha família. É agradável? Não. As pessoas que estão aqui merecem? Não. Mas eu me nego. Eu digo não. Não para mim, não para aquilo que eu penso, não para aquilo que eu desenvolvi uma vida inteira, não para minha personalidade. E eu faço. Eu falo. Ou às vezes eu me calo.
Eu tenho que falar, eu particularmente, uma das coisas que eu mais, a minha orelha, ela fica vermelha, roxa, preta, aí fica azulada já. É quando eu ouço algumas coisas que eu tenho resposta, que eu tenho argumento, que eu tenho um dossiê preparado. Mas aí o Espírito Santo me lembra de como termina. Sabe aquelas vezes que você fala um dossiê de uma pessoa, sabe? Quando você mandou um investigador da Polícia Federal investigar a vida da pessoa, e você tem ali um dossiê, que você fala assim, a pessoa fica do tamanho de uma formiga. Mas eu aprendi com a palavra que isso não funciona. Como que não funciona? Eu ficar bem numa situação, numa discussão, num enfrentamento humano, não faz a mão de Deus se mover na minha vida. Isso é dentro do casamento. Isso é às vezes uma pessoa que está batendo o pé que tem razão com você, mas que você vê que ela não está ali para ter razão, ela está ali para ganhar a discussão. Qual é a coisa mais boba que existe? Uma discussão. Eu sempre falo a mesma coisa, eu aprendi que discussão é um tempo perdido, é saliva perdida, é voz perdida, é desgaste desnecessário. Porque vamos lá, quem já discutiu aqui na vida? Todo mundo? Que coisa, eu achei que ia ter gente que ia falar, não, Quando você entrou numa discussão, seja sincero, fala a verdade. Você entrou para ganhar a discussão ou você entrou por justiça? Quando você discutiu com alguém, você discutiu pela justiça do Senhor? Ou você discutiu, você entrou, você já estava na pilha ali, você entrou para ganhar? Aí o que tinha ali você foi pegando, falando, jogando na cara, trazendo o passado que você prometeu que nunca mais ia trazer de volta. E aí, como é que foi para vocês? De justiça? Por que foi então? Miséria. É ou não é? Foi por miséria, porque a gente é miserável. Foi para ver a pessoa humilhada. Eu sou melhor que você. Eu vou fazer você sentir agora um verme na minha frente. Eu vou ganhar isso aqui. Eu vou mostrar agora a minha superioridade. Até assim. É ou não é? Eu sou melhor que você, eu sou diferente, eu não sou ruim, eu não sou essa ameba que você é. Independente da área. Financeiro, comercial, profissional, conjugal, paternal. Por que tem pai que não tem resultado na correção do filho? Porque na correção que faz não ensina nada. Não ensina ao filho. Só humilha. Tem gente aqui que é insegura até hoje porque cresceu ouvindo: você não faz nada direito. Você não presta para nada. Olha, ele desse tamanho, sabendo de tudo, porque o meu pai sabe de tudo, o meu herói, a minha mãe, que é aquela mulher que faz tudo, faz comida, faz bolo, me limpa, cuida de mim, penteia meu cabelo do lado, faz tudo. Ela está falando que eu não sei nada, que eu não presto para nada. É assim ou não é? Aí, o que você acreditou na tua vida? Que você não sei nada, não presto para nada, não sou bom em nada. Lembra de uma coisa, você que é pai e mãe, toda vez que você corrigir o teu filho, você tem que ensinar algo para ele, senão você perdeu o seu tempo. Não adianta gritar, não adianta bater, não adianta privá-lo de qualquer coisa, se uma lição ali não for passada claramente. Está entendendo? Uma lição tem que ser passada, ou seja, isso não é bom.
Não é você, esse ser que está sendo formado por mim, inclusive. Você não é esse zero à esquerda. Agora, o que você fez não é bom. Você é uma bênção. Você é capaz, corajoso, bonito, inteligente, mas o que você está fazendo não é bom. Então, quando você fizer isso, as coisas não vão ficar boas para você, porque você não é isso. Então você pode evitar fazer, você pode evitar repetir isso. Está entendendo? Ah, mas aí a gente fala, a criança, o adolescente repete. É porque ele não aprendeu ainda. Mas você fala, chega uma hora que ele aprende e ele entende. Toda vez que eu fizer isso, meu pai, minha mãe, meus responsáveis vão ter essa atitude de reprovação da situação. Então, se eu estiver ligado a essa situação, se eu estiver ligado a esse comportamento, eu sou reprovado junto com isso. Eu não quero a reprovação. Ninguém quer reprovação. Então, tem que ficar claro para a criança, para o adolescente, que não é ele o reprovado e o rejeitado. É igual nós com Deus. Nós somos pecadores? Somos ou não somos? Deus nos ama ou nos odeia? Mas e quando nós pecamos? Deus não nos odeia, mas Ele odeia o pecado. Então, por causa do pecado que a gente pega para nós e decide ficar com ele, falar ele, praticar ele, estar no meio dele, nós nos afastamos de Deus. E Ele é nosso Pai. É a mesma coisa que uma criança tem que receber. Não é ela o problema. O problema é o que ela está fazendo. Não é ela ali a gravidade. Grave é o que ela está fazendo. Se ela entende isso, ela muda muito mais rápido. Ela aprende. O problema é que tem gente que desconta nos filhos aquilo que está dentro de si. O desequilíbrio que está dentro de si. O peso que carrega consigo. Não separa as coisas. E assim, uma vez que a criança, quantas pessoas se igualam com uma criança, quando elas corrigindo uma criança, a criança não tem uma boa atitude. Aí a pessoa muda, ela coloca a criança de igual para igual, ela começa a discutir com a criança. Ela começa, o tom de ambas ficam igual, a atitude fica igual. Não pode. Então isso faz parte do que você recebeu. E aí você vai entendendo o que é negar a si mesmo. Não repetir mais aquilo que você aprendeu uma vida toda. E que, infelizmente, por melhor que foram os teus pais, as pessoas com quem você conviveu, tem muita coisa na gente que é ruim. Só que há um ruim já que nós nos acomodamos. É um ruim que nós nos acostumamos. É igual a gente quando vai, come demais, sai fora do peso, as coisas começam a ficar ruins. Fala a verdade, começa ou não começa? Você come demais igual, quando eu como demais, hoje mesmo é um dia que eu estou aqui, deve ter uma semana, que eu estou aqui, a primeira coisa assim para mim que é beira o insuportável, é aperto. Cintura para mim apertando é igual aquela cordinha que eles colocam no boi, sabe? Quem sabe o que é isso aqui? Hã? Já foi em rodeio, já viu rodeio? Você sabe o que faz o boi pular daquele tanto? É uma cordinha que eles amarram no boi assim, ó. Às vezes você pode pensar que algum ferro, algum espeto, alguma coisa ali. Não é só uma cordinha, né? Tem algumas coisas naquela cordinha, mas incomoda. Só que aí eu tenho que me perguntar, qual preço eu vou pagar? Deixar de comer isso, aquilo outro? E colocar a calça, por exemplo, está tudo certo? Tem que estar larga. Não está apertando, incomodando.
pegando em nada. Aí não vai doer joelho, não vai doer a coluna, né? Porque se fica mais pesado, tudo vai, é ou não é? Exige mais da tua estrutura. Então, eu no meu caso, é cintura, joelho e coluna. Eu não preciso ir para a balança. Eu já sei que quando eu estou pesando 2 quilos a mais do meu peso, é por essas 3 partes. Meu joelho, minha cintura e minha lombar. Vai dizer por quê? Porque eu estou mais pesado. Peso é maior, é igual você andar com um carro toda hora com a suspensão dele no limite, vai dar problema, vai ranger, vai... Então, assim, que preço eu quero pagar? De ter a todo momento prazer do paladar ou de estar bem? Eu quero o preço de estar bem, então vou ter que pagar o preço. Não comer tudo que eu quero, que eu tenho vontade. Tudo que é gostoso que está diante de mim. Que tem gente, uma vez, esses dias uma pessoa falou assim para mim, mas o que eu vou fazer? É tanta coisa gostosa. Eu falei, obrigado comer tudo? Gente, quando você está diante só de coisa gostosa ali, aquelas coisas maravilhosas, tem uma lei, está na Bíblia que você é obrigado a comer de tudo. Tudo que tiver diante de você, tudo que alguém te oferecer, você tem que aceitar? Não. Tem coisas que não são boas para você. E aqui vem o negar a si mesmo. Tem coisas que nos oferecem, que estão fazendo bem para nós, que estão nos oferecendo coisas boas, e que eu quero. Eu quero também, está tudo ali ligado, está tudo interligado. Mas, eu pensando e me voltando para a palavra, eu vou saber, Deus não tem isso para mim. Deus não quer que eu faça assim. Deus não se agrada disso. Então eu digo não. E eu não estou falando da comida mais, eu estou falando da vida. Eu estou falando daquela palavra atravessada, eu estou falando daquela conduta que não exalta o nome do Senhor. Eu estou falando da repetição, daquele comportamento, que aquela expressão, aquela face, aquela postura, aquela atitude, que às vezes você só chama de personalidade. Essa é a minha personalidade. Nós precisamos, se queremos o céu, nós precisamos aprender a negar a nós mesmos. E diariamente está escrito, não é uma vez por ano, não é uma vez por mês, não é no dia da Santa Ceia, mas é diariamente. É pegar a cruz. Qual que é a minha cruz hoje? Minha cruz é não fazer isso aqui, apesar de eu estar com vontade, de eu querer. Isso aqui não agrada a Deus. Isso aqui vai ser bom para o meu corpo, isso aqui vai ser bom para a minha mente, vai me fazer relaxar, vai me fazer ficar aqui uns momentos, bem, mas não é bom para o meu espírito. Quanta gente que já entendeu, já ouviu a palavra, por exemplo, esses seriados, ficar o dia inteiro vendo vídeo na internet, Facebook, Instagram, YouTube e tal, só vídeo que é nada. Aí você não trabalha bem, não faz nada, não tem tempo com a sua família. Quantas vezes você que é pai, principalmente homem tem muito disso. Do seu filho vem lá, pai, vamos fazer tal coisa. Não, agora não dá. Pai, vamos em tal lugar. Agora não dá. Pai, fica aqui comigo, olha eu cantando, olha eu fazendo isso. Agora não dá. E agora não dá por quê? Porque está em dia a mensalidade lá do Netflix, e esse é o tempo que você tem para colocar em dia ali a tua série de filmes, de seriados, então, agora não dá? Aí daqui a pouco você vê teu filho, tua filha, na série também, sendo criada, formada pela série, não vai gostar do resultado. Mas eu preciso do meu tempo. Mas se você assumiu compromissos nessa terra, cumpra com eles.
como marido, como pai, como mulher, como mãe, como um bom servo. Onde você trabalha, você dá testemunho da tua fé. Bom testemunho ou mau testemunho. É ou não é verdade? Onde você trabalha, você dá um testemunho da sua fé. E pode ser um bom testemunho de você não falar uma vez Jesus e a pessoa querer saber que Deus você serve. Porque você é um bom funcionário, você é bom no que faz, o que coloca na tua mão rende, flui, dá certo, cresce, multiplica. Ou você pode ser aquele que fala toda hora de Jesus, 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 é panfleto, jornal, livro. E as pessoas têm interesse em saber de onde é para pensar. Eu quero saber de onde é, porque para esse lugar eu não vou. Pessoa que não é boa no que faz. Quando eu digo não é boa, não é da capacidade intelectual, mas é uma pessoa que ela não se aplica, ela não passa por cima dela, dos desejos, das vontades, dos sentimentos. A bispa fala direto, se nós tivéssemos um amigo que mentisse para nós o quanto os nossos sentimentos nos mentem, nós não o quereríamos como amigo, porque os nossos sentimentos mentem. E muitas vezes são o que eles nos contam, nos fazem ali sentir, que nos leva a atitudes que é o contrário da cruz. Gálatas 5, aqueles que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas, diga todas, as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. A vida do outro, por melhor que ela pareça, não pode nortear a sua vida. Porque quando a gente olha para alguém que a vida parece boa, ali pode ter armadilhas. Ali pode ter, e às vezes tem armadilhas. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu já falei isso na quarta-feira retrasada. E até um recado chato, mas eu tenho que dar. Tem alguns dias, alguém chegou em mim, aflito, desesperado, que encontrou, conheceu alguém, se aproximou, ficou próximo, e aí a pessoa estava num projeto supimpa. Se a pessoa descobriu a roda no mercado financeiro. E aí falou para ela, mostrou para ela, e deu garantias, e ela foi lá, pegou, tirou até as moedinhas que ficam em cima da geladeira ali, que a gente deixa de troco, sabe? Pegou tudo, foi lá e, investiu em alguém. Mas não foi pouco dinheiro, foi muito dinheiro. Pensa em muito dinheiro, muito dinheiro. Isso tudo por conta dela. Deu 2 meses, a pessoa falou para ela, perdi tudo. Aí veio. E agora? Eu falei, a primeira coisa. A igreja não tem nenhuma responsabilidade nisso. Mas agora me ajuda, porque a pessoa agora, não sei se foi um golpe, não sei se eu fui enganado. Relutantemente, sentei com os dois, fui ouvir. Quando eu vi a história, falei, aqui não tem vigário, mas, como se diz, alguém caiu no conto do vigário. E o que eu quero dizer para você é assim, a gente está num tempo em que as pessoas, assim, parece que nesse momento, depois da pandemia, as pessoas estão descobrindo a roda de novo, em cada área. Então tem gente que pode aparecer para você, se eu falei para a pessoa,
até então enganador, que eu falei, eu quero queimar minha língua assim, ter que te pedir desculpa. Que isso não foi um golpe, não foi que isso não foi um oportunismo, mas até então não apareceu uma arruela, até então é isso. Mas eu disse assim, uma pessoa como eu não cai nisso. Por que eu não caio? Não é porque eu sou melhor, porque eu acredito no que diz a Bíblia. E se tem um versículo que a Bíblia, se você ler lá em Provérbios 13:11, depois leia, marca aí e leia. Você que está buscando, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ficar rico, tal. Pode ficar. Mas a Bíblia diz que isso acontece gradativamente. Sabe o que significa isso? Só que às vezes a pessoa não quer esperar. E aí ela pega e acrescenta na Bíblia o que não tem na Bíblia. Que Deus vai colocar assim na minha vida, no meu caminho, alguém que vai fazer eu ficar rico rápido, sem trabalhar, sem esforço. De uma forma milagrosa. Não é Deus, mas tem milagre. Entendeu ou não? Não tem Deus, mas tem milagre. Por que eu estou falando isso? Porque você pode ser uma pessoa assim. Alguém chegar em você, te contar, mostrar, pegar o celular, te mostrar números, gráficos, tal, e você... Eu também quero, não quero ficar de fora. Dobrar um dinheiro em 3 meses, 4 meses, imagina os números, hein? Dobrar valor, triplicar, quadruplicar em um ano. Quem que não quer isso? Já pensou? Você pega 1.000, até o fim do ano está com 8.000. É bom ou não é, gente? Só que vamos pensar, não é que Deus não pode fazer, tá, gente? Não é que Deus não pode escolher fazer igual Davi, levantar, mas Davi demorou anos para chegar no trono de Israel. Porém, vamos lá, tem coisa, tudo que tem a ver com o mercado financeiro, só para você entender, eu vou falar isso mais no culto da quarta-feira da vida financeira. Tudo que tem no mercado financeiro, tudo, quem mais tem, mais sabe. Então, por exemplo, quem se acha que sabe mais? Eu, que posso ficar agora à madrugada pesquisando, vendo vídeo na internet dos gurus do investimento, ou um banco que coloca ali uma plataforma com 400 pessoas para fazer pesquisa? Quem que vai ter mais capacidade de conhecimento? Quem? Bom, que vocês falassem que sou eu vou falar, vocês estão acreditando demais em mim, hein? Então, espera aí. Alguém consegue ter um rendimento de 20%, 25%, 30%, e consegue me dar garantia disso, e o banco, que tem acesso até a taxa que vai ter daqui 6 meses, o banco já sabe como é que vai terminar o ano, em termos de juros, Selic, essas coisas. Eu tive acesso a isso, o banco não tem, e não vai oferecer isso, ainda que bem diluidamente para os seus clientes, para trazer mais dinheiro, porque o banco precisa do dinheiro para... Ele pega o seu dinheiro e empresta, pega e empresta, o banco ganha dinheiro assim. Mas não pode ter? Tudo pode. Mas eu não acredito em dinheiro que dá em árvore. Entendeu? Então eu estou falando isso porque se chegar alguém em você, porque como foi esse caso, eu particularmente, só fiquei sabendo depois do tombo. Às vezes alguém pode chegar em você, alguém que você já conhece. A igreja é um lugar social, de muita gente, ou não é verdade? Você vai para um trabalho social, vai para o evangelismo, encontra a pessoa na lanchonete, está no corredor ali, às vezes num dia, pega carona, pega a mesma condução, vai para um lugar, num trabalho, no asilo, no orfanato, vai ali na casa de recuperação, vai no presídio, de repente essa pessoa está lá, você vê ela, você conheceu ela lá, que foi o caso.
Você conheceu essa pessoa nesse ambiente, olha, essa pessoa é boa, ela é honesta, olha o que ela está fazendo pelo próximo, ela não me enganaria. Tanto que eu falei para a pessoa, eu falei, você só fez isso porque é uma pessoa de igreja. Falei, eu quero ver você fazer isso aqui com um policial, com um ímpio, daqueles que não tem alguns freios na vida. É fácil pegar uma pessoa aí de boa fé dentro da igreja e fazer isso. Então, eu não sei, mas se alguém chegar em você com conversas desse tipo, histórias semelhantes, você toma a decisão que você quiser. Mas você está ciente do perigo que corre. Amém, gente? Está ciente. Então, aqui ninguém pode dizer que se acontecer algo parecido com a história que eu contei, eu não sabia. Eu não estou falando em relação a ninguém especificamente. Óbvio que a pessoa que fez isso aí já está debaixo de uma boa observação, mas a cada dia, muita coisa pode acontecer. Então, eu diria para você o seguinte: acredita no trabalho justo, honesto, no crescimento gradativo. Valoriza as coisas que tem na sua mão. Sabe aquele negócio? Demorou 10 anos para eu ganhar X, mas agora eu vou pegar esse X e dar na mão de um desconhecido, pegar tudo que eu economizei, guardei, poupei, e dar na mão de um desconhecido para ele multiplicar para mim. Eu tô meio que diminuindo o meu peso, minha importância, o meu valor. Está entendendo? Você tem que valorizar o que você tem. A Bíblia diz que foste fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Nunca olha para o projeto de alguém de fora, como nós vimos aqui, não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Olhar para o outro, não, o dele é melhor. Não, melhor é o que Deus tem comigo. Quantidade, volume não é tudo. Você está entendendo? Não é tudo. Valorize o que você tem. Eu não estou dizendo só, o outro tem dinheiro, você tem família, o outro tem dinheiro, você tem saúde. Não. Valoriza aquela moeda que você tem, porque é a partir dela que você vai crescer. Não adianta olhar para o do vizinho, não adianta olhar para o do teu irmão, para o teu cunhado, não adianta olhar para o teu concorrente, olhe para o teu. Agradeça a Deus, não é agradecer da boca para fora porque você está ouvindo essa mensagem, agradeça de fato, ali dentro, obrigado, meu Deus. E acredita que Deus tem algo único, especial com você. O que Deus tem conosco é seguro. Mas Deus não pode usar uma pessoa para fazer isso? Deus pode, mas a Bíblia diz que esses ganhos, sabe? Alguém é tão generoso, foi o que eu falei para a pessoa, você também desconfiou? O negócio é tão bom, mas tão bom, que eu tenho muito, mas eu quero que você invista. Você está entendendo? Fala a verdade, do ponto de vista da lógica, isso faz sentido para você? Faz sentido? Não faz, mas parece que tem momentos que a pessoa ela fica cega. E eu sou sincero, tudo que tem dinheiro envolvido, é negócio, eu faço as perguntas que têm que ser feitas. Quando você for comprar algo de alguém, quando você for negociar com alguém, quando você for fazer um negócio, não importa com quem, qual a igreja que seja. Você vai fazer negócio com a pessoa jurídica, vai fazer negócio comigo, vai fazer negócio com o irmão, faça as perguntas que têm de ser feitas. Está entendendo? Perguntar ofende? Não. O que você tiver dúvida, esclareça. É assim, então mostra. Não tenha problema da pessoa ficar ofendida.
Ah, mas se eu perguntar isso, a pessoa vai achar que eu estou desconfiando dela. E se você estiver desconfiando dela? E aí? Ai, qual o problema? Quantas vezes que você vai vender algo para alguém, você vai vender uma bicicleta para alguém, vai vender um celular para alguém, você vai vender um carro para alguém? A pessoa que compra um produto usado, ela compra desconfiando. Compra ou não compra? Você não teve tempo, capacidade, você não teve condições de testar tudo aquilo? E o certo é comprar desconfiando. A gente não está comprando de Deus. É Deus que a gente tem que fazer as coisas confiando absolutamente. É assim ou não é? Ou tem pecado comprar alguma coisa desconfiando? Hã? Você vem, estou vendendo meu celular aqui, seminovo usado, eu vou comprar de você. Eu vou testar tudo. Eu vou testar tudo, que você pode ser um bom obreiro, você pode ser um bom membro, você pode ser um bom evangelista, você pode fazer muita coisa boa, mas talvez você não usou direito esse celular, ele não vai servir para mim. E qual é o problema de eu testar, olhar, ver, te perguntar, o que é isso aqui, esse botãozinho está mole, por quê? Você está cobrando X, eu pago, mas agora eu pago X menos tanto por conta desse botão, para mim não está bom, não está perfeito igual você disse que estava. Sabe qual é o problema? Quem sabe? Qual o problema do que eu estou falando? Tem um nome e começa com valor. O problema é o sem. O sentimento. É a preocupação em magoar, em ofender, em a pessoa não gostar do que eu vou falar, perguntar do que eu vou... Você não vai casar com a pessoa. Você vai negociar com ela. Tem gente que quando conseguir fazer isso, aí vai ganhar dinheiro. Vai tirar sentimento, aqui é negócio. Tem a lanchonete lá na igreja. Não tem ali a lanchonete? Passa ali e vê aquele brigadeiro novo lá que fizeram de... Nem sei o sabor daquilo ali, mas parece leitinho. Chega lá, ô irmão, e aí, como é que tá? Paz do Senhor. E esse brigadeiro aí? Hã? Não sei quanto custa o brigadeiro lá, mas... Vou falar, o que custa? Uns R$5? Quanto que é o brigadeiro? R$5. Põe na conta do Senhor. Hã? Se fosse você que tivesse ali, você ia pôr? Ia ou não ia? Não. Está ali para ser vendido. Tá ou não está? Tem preço, não é doação. Tem trabalhos que é festa, é celebração. O propósito é aquele... vamos para o evangelismo, vai ter um café da manhã. Vamos lá fazer um trabalho em tal lugar, casa de recuperação, orfanato, asilo. Vamos fazer um almoço, vamos fazer lá para o pessoal, lá os reeducandos, um churrasco, tal. Está tudo ali, doação, está todo mundo ali. Agora ali é negócio. Quanto que é assim? R$5? É R$5 isso. Acabou. Tem gente que quando aprender a separar sentimento de dinheiro, vai embora. Vai dizer não para quem não é cliente, não é para você esse produto. Não é para você, acabou, pronto. Não gostei, fiquei chateado que você falou isso para mim. E se negar a si mesmo? Tem uma grande diferença que a cruz nos mostra e que a gente precisa aprender hoje. Você precisa aprender isso hoje. O Evangelho nos ensina a ter um estilo de vida. Diga que é servir. Diga servir. Diga mais forte, servir. Você sabe qual que é o problema? Tem muita gente que confunde ou ainda não aprendeu a diferenciar servir de agradar. Você não serve uma pessoa com o que ela quer. Você serve uma pessoa com o que você tem, pode e deve fazer para ela.
isso não tem nada a ver com agradá-la. Está entendendo ou não? Aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou te servindo ou estou te agradando? Agora vocês responderam rápido, hein? Quer dizer, o culto deve estar sendo um pouquinho... Ô, Senhor, põe um pouquinho mais de açúcar, Senhor, nos ouvidos da pessoa. Eu tenho que falar o que você tem que ouvir. Não o que você quer ouvir. Não é a ideia. O culto aqui, toda hora você... Amém, isso mesmo. Fala, Deus. Ô, Senhor, eu tomo posse. E aos dentes, ao sorriso, amém, isso mesmo, Senhor, é meu, amém. É cruz. E cruz é isso, é servir, não é agradar os outros. Seja grato por servir. E liberte-se dessa necessidade que às vezes você tem de agradar as pessoas que você deve servir e não agradar. Servir é dar o que a pessoa precisa e que você tem. Você deve se anular para Cristo e não se anular para as pessoas. Você está entendendo essa diferença ou não? Não é negue-se a si mesmo para as pessoas. Negue-se a si mesmo para agradar a Deus, e agradando a Deus você servir pessoas. Só que na mente de muita gente tudo é embolado. A pessoa agrada as pessoas achando que está servindo a Deus, e não, está tudo errado. Eu agrado a Deus e sirvo pessoas. E servir não tem a ver com agradar as pessoas. Não é esse servir para receber nota, como estou dirigindo, liga aqui, me dá uma nota. Não. É o servir com propósito. Essa pessoa está na minha vida para este fim, para este propósito. O que é que Deus tem comigo e essa pessoa? Se é meu marido, minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe, meu cliente, meu patrão, meu amigo, meu vizinho, eu sirvo. Não, eu me torno escravo emocional e fico dependendo de aplauso, de elogio, de aprovação e vivo para agradar alguém. Não, eu vivo para agradar a Deus. Então onde Deus me quer agora? Deus me quer agora aqui no altar. O que Deus me quer falando no altar? A verdade. O que eu acredito, mas principalmente, ainda que eu não acredite, mas a verdade da palavra. O que está escrito aqui, o que muitas vezes, como hoje está aqui claro, não é agradável muitas vezes para quem ouve, mas é a palavra. É a verdade liberta, a verdade constrói, a verdade é a cruz. Quantas vezes a gente protela coisas na vida, adia coisas na vida, porque a gente fica se enganando, fica mentindo para si. Sabe da verdade? A verdade é essa, eu tenho que ir lá e pegar a verdade, mas a verdade é dura. A verdade traz reprovação dos homens para nós. A verdade desagrada. A verdade não nos deixa popular. Mas é a verdade que liberta. É a verdade que constrói. A verdade é a cruz. É negar a si mesmo, é negar aquela necessidade que eu tenho de aprovação, de ficar famoso, de estar por cima numa situação. É negar aquela necessidade que eu tenho de uma imagem, de manter a imagem que eu construí, de dar manutenção à imagem que eu construí, e às vezes até, sendo sincero, me expor. Aparecer de uma maneira que não é tão louvável, tão agradável, mas esse sou eu. E Deus se agrada que eu seja eu, diante dEle. Não ser eu na formação, no que me formaram, colocaram na minha cabeça, no meu coração, aí eu tenho que negar a mim, negar a repetição do que não é bom, do que Deus reprova, mas ser eu sem ter aquela máscara, sem ter aquela casca que parece boa, bonita, desejável, e ser uma pessoa sincera, simples,
dependente de Deus, no que eu dependo mesmo dele. Não adianta eu vender para você uma imagem que eu sou bom, eu posso, eu consigo, sendo que tem coisas, se não for Deus, é zero. Ou o saldo vai ser negativo. E, por exemplo, essa é uma área que muita gente precisa crer, aceitar e praticar. Que na vida financeira não é por projetos, não é por negócios, é na dependência de Deus. É assumir, eu não sou bom para isso, vou entregar para Deus, vou ser fiel, vou crer na palavra, vou deixar a palavra me conduzir em cada passo, em cada situação, aí você vai para frente, aí você vai ser promovido, vai ser abençoado e vai prosperar, não só na vida financeira, mas em todas as áreas. A gente precisa na vida da gente da marca, da visão e da verdade da cruz. E a cruz significa você pagar o preço que deve pagar, e não o que se acostumou a pagar ao longo da vida. Você tomar a decisão que agrada a Deus, e não a decisão que agrada os homens. Você abrir mão daquilo que vem vivendo, porque aprendeu com alguém, e fez tantas vezes, viu tantas vezes, que aquilo se tornou normal. Não é normal. Normal para você tem que ser ter a aprovação de Deus, agradar a Deus e ter a bênção dele na sua vida. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração, vamos ter essa consciência e a partir dessa consciência, dar a Deus condições. Eu não sou as minhas conquistas, eu não sou os meus resultados, para Deus eu sou o que eu sacrifico. E ai daqueles que vieram de igrejas já condicionadas a tudo ter a ver com uma oferta, um voto. Não estou falando, você não é o que você sacrifica na arca, você é o que você sacrifica na vida. Às vezes isso inclui dinheiro, mas na maioria das vezes não. Você é o que você sacrifica. E você tem sacrificado diariamente algo para seguir o modelo, para seguir a imagem de Jesus. Você tem pago preços de verdade? Porque não adianta eu falar, eu pago preços. É bonita a expressão. Inclusive essa expressão vende, né, a imagem de alguém comprometido. Vende, né, uma imagem boa. Olha a pessoa altruísta, dedicada, determinada, desprendida. Vende essa imagem. E tem gente que, toda vez que ele vê que tem uma imagem dele sendo promovida, ele vai naquela linha, ele vai naquela direção. Ele é ele mesmo. O dependente da imagem, de uma imagem de grandeza, de vitória, de alguém que está muito bem na vida, de alguém rico, de alguém poderoso, de alguém que é uma influência importante, de alguém bem-sucedido. Alguém diria, mas eu não tenho que ter uma imagem de bem-sucedido. Você tem que ser bem-sucedido. E o que você for, naturalmente vai parecer. O que a gente não pode é perseguir imagem, estereótipo,
de algumas coisas. Perseguir é Jesus, a personalidade, a mente de Cristo. As obras de Jesus. É não repetir nós mesmos. Não fazer de novo o que eu fiz agora há pouco. O que eu falei. Como eu agi. A maneira que eu me comportei. Que foi egoísta, que foi só para mim, por minha causa. Que eu não considerei a vontade de Deus. Que eu podia ter negado a mim mesmo e agradado a Deus, mas eu agradei a mim e desagradei a Deus. Ou às vezes nem me agradei, mas agradei a alguém para ter um pouco de atenção daquele alguém, para ter alguma recompensa imediata daquele alguém. Dinheiro, favor, carinho, atenção, retribuição. Quando José disse não para aquela mulher que quis deitar com ele, podia ter agradado a ela e assim. Mas ele disse, eu não faria uma coisa dessa com o meu Senhor e nem com o meu Deus, nem com o meu Senhor dessa terra. Mas quem estava envolvido ali sairia bem. Isso é negar a si mesmo. Meu corpo, meu ego, minha natureza humana deseja isso. Mas meu Deus não. Eu fico com o meu Deus e passo por cima da minha carne. Aí eu ouvi isso aqui agora, entrou e está tinindo nos meus ouvidos. Eu vou dar uma resposta à altura. Não. Eu vou entender que essa pessoa falou num calor de emoção, falou num momento desequilibrado. Ah, mas essa pessoa fala isso a toda hora, é porque ela vive desequilibrada. Aí você agora vai ficar desequilibrado toda hora junto com ela. Mas eu não posso deixar por menos. Quando você fala, você continua por menos. Ah, eu vou fazer essa pessoa se sentir tão mal quanto ela me fez sentir. Você está validando a si mesmo. Mas Jesus disse, me siga e negue-se a si mesmo. Eu não faria isso. Então também não faça. Não faz o que você faria, faz o que eu faria. Jesus dizendo. Não repete o que você fez uma vida inteira. Começa uma vida nova, começa com novas atitudes, novas palavras. No encontro de casais a gente viu um pedaço daquele filme da Prova de Fogo. Vale a pena depois você assistir. O rapaz, ele quis restaurar o casamento dele, ele começou a ter algumas pequenas atitudes. Para ele parecia engolir um coco, porque ele não fazia, ele estava fechado para a esposa dele, magoado também com ela, já tinha magoado ela. E ele fez uma vez, deu em nada, duas não deu em nada. Que é o problema, tem gente que sai do culto e tem uma atitude, pensa, agora minha vida toda vai mudar. Você teve uma vida de atitudes erradas. Você precisa manter um tipo de atitude. E ter a paciência para esperar, ver o resultado dela. Em todas as áreas na sua vida. Em todas as áreas. Na família, na saúde, no financeiro, mas principalmente na sua vida espiritual com Deus. O que você tem dado a Deus de verdade? Ah, eu estou vindo no culto, que bom. Mas quando você ouve uma palavra, você acata,
Você obedece, faz como ouviu? Ou acredita que só de ter ouvido isso vai fazer efeito na sua vida, mesmo que você não mude, não faça nada? Eu desmistifico, não vai fazer efeito. Você tem que participar daquela ação de Deus. Você tem que dar a Deus o que Ele está requerendo de você. Não adianta esperar que alguma outra pessoa envolvida dê a parte dela e tudo fique bem. Você tem que fazer a sua parte. A começar de se entregar para Deus de verdade. E não por interesse apenas. Não é entregar 1 hora, 2 para Deus na semana para você ter uma porta de emprego aberta, vindo no culto. Não é vir no culto para ver se muda tal área da sua vida por você estar aqui. Não é por estar aqui. Estar aqui te dá a direção para você agir e aí ver a glória de Deus. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro agora, meu Pai, eu peço que o Senhor continue falando. Eu preguei, eu falei, dei exemplos, mostrei. E eu oro para que aquilo que foi pregado, trazido, mostrado com a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo ajude cada um a colocar em prática. O Senhor mesmo disse que sem mim nada podeis fazer. E eu oro para que o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja conosco agora, com cada um aqui, tocando o coração, restaurando a mente, renovando a mente, que neste momento estejam caindo por terra conceitos, pensamentos, ideias, sentimentos, e que essa pessoa esteja decidindo: eu vou fazer segundo a Tua vontade, porque eu creio, meu Deus, eu sei na verdade, que se ela fizer, o Senhor vai recompensá-la. O Senhor vai mudar, meu Deus, a realidade dela. O Senhor muda a personalidade dela. O Senhor muda, meu Deus, ela por dentro, quando ela decide mudar. E a vida dela muda por fora. E eu peço que assim seja. Que decisões tomadas aqui agora, mantidas, alimentadas, meu Deus, com manutenção, que levem, meu Deus, a mudanças drásticas, positivas, construtivas, altruístas, em todas as áreas da vida dessa pessoa. Que ela toque, meu Deus, no resultado que o Senhor tem para ela. Quantas aqui têm adiado, têm protelado, porque também têm adiado a decisão, a mudança, a atitude, porque não têm negado a si próprio, a si mesmo. Ajuda o teu povo a negar a si mesmo, deixar para trás os conceitos, as ideias, o modo de agir, os comportamentos. Ajuda, Senhor. Sozinhos nós não fazemos mesmo, não conseguimos mesmo, mas se o Senhor estiver conosco e nos ajudar, nós damos ao Senhor, nós fazemos o Senhor se agradar de nós, e quando o Senhor se agrada de nós, cada promessa se cumpre. E eu oro para que assim seja, para que as Tuas promessas se cumpram, e que cada um, meu Deus, cresça e seja imensamente abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.